Olá, sejam bem-vindos. Espero que vocês aproveitem muito a live de hoje. Estamos numa quinta-feira, última quinta-feira do mês de outubro, 31 de outubro. Então a gente espera que vocês aproveitem, porque hoje tem uma convidada muito especial. Espero que minha voz esteja indo bem, gostaria de saber. Ótimo, som ok. E hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, onde nós vamos ter proveitos fantásticos. Bem-vindo, Michael, bem-vindo, Almir, bem-vindo a todos. O conhecimento de hoje é bem interessante e hoje nós vamos misturar negócios, espiritualidade, paz interior. Obrigado, Michael, obrigado, Almir. Sejam bem-vindos. Eu quero então iniciar hoje com a ideia de que você aproveite essa noite para entrar em paz contigo, para rever o ano que você passou, se você aproveitou ou não esse ano, e ver o que você vai fazer para esses 2 últimos meses, que eles sejam especiais, que façam uma transformação para ti. Então, como falei, hoje nós vamos ter uma convidada especial. Nós vamos falar então sobre negócios, mas principalmente sobre liderança, espiritualidade e paz. Já aproveito para deixar a lembrança: Autoestima Inabalável. Se você não leu e quiser conhecer, seja bem-vindo, entre em contato e tenho certeza que você vai gostar. São 44 dicas práticas de como fazer para realmente desenvolver a autoestima, que é algo fundamental para a nossa vida. Tá? Eu vejo que meus clientes, meus amigos sofrem muito, eu mesmo já sofri muito pela baixa autoestima. E quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente não toma decisão, a gente não diz não, a gente não acredita na gente, a gente se duvida da gente, a gente se menospreza. Então vale a pena, ok? Então vamos aproveitar muito bem. E aproveitando, já que nós vamos falar sobre espiritualidade, antes de convidar a Carol Steffens, que vai falar diretamente do Uruguai para nós, eu quero passar uma parábola oriental que eu gosto muito, muito, muito. Ela disse que em certo momento um samurai estava andando e era o mestre dos samurais, então ele andava sempre com aquela espada dele, andava pelo mundo e ele se questionava se existia céu e inferno. Aí ele soube que tinha um mosteiro onde tinha um velho sábio, um samurai muito sábio, e ele foi até lá. Chegou nesse mosteiro, se dirigiu ao mestre e perguntou para o mestre, com toda aquela arrogância de um mestre samurai, perguntou: mestre, existe céu e inferno? O mestre, sentado na calma de mestre, olhou: quem quer saber? Com desprezo. Aí o samurai ficou muito bravo assim, puxou a espada, e quando puxou a espada e levantou a espada, o mestre disse: aí começa o inferno. O samurai se chocou, lentamente guardou a espada, baixou, e aí o mestre disse: aí começa o céu. O céu e o inferno estão dentro de você. Você pode tornar a tua vida um céu, você pode tornar a tua vida inferno, e isso é contigo. Então, falando nisso, eu vou trazer a nossa convidada hoje, Carol Steffens, diretamente do Uruguai. Vocês vão gostar muito de falar com ela. Vamos convidar nossa amiga Carol Steffens. Obrigado por o ser humano viver bem, por o ser humano ter uma vida mais próspera, mais feliz. Eu já mandei um convite para a nossa amiga Carol Steffens. Está chegando. Boa noite, minha amiga Carol. Boa noite! Sejam bem-vindas. Para quem não conhece, essa é a minha amiga, pessoa que eu admiro muito, pessoa que eu respeito muito, que gosto muito. Tem ela no meu coração como alguém maravilhosa, uma pessoa incrível. E ela vai falar hoje conosco sobre muitos temas interessantes. Aproveite, assista agora. Se não puder assistir tudo, participe depois, tá? Vai depois no feed e aproveite. Carol, seja bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, feliz de estar aqui contigo, meu amigo, né, de tantos anos, né, Bruno? Fiquei pensando, faz mais de 20 anos, acho que nós nos 20 anos já. Uhum. E feliz de poder compartilhar, né? Não é a Carol só que vai falar, eu e o Bruno a gente vai bater um papo bacana, vai ter de espiritualidade, felicidade, dos nossos sonhos, objetivos. A ideia é que seja um papo bem fluido e que nós possamos deixar alguma sementinha aí para mexer com cada um e movimentar para aquele lugar que cada um está desejando ir, encontrar dentro de si para depois encontrar ali fora. Perfeito.
A Carol é filha de um amigo meu maravilhoso, para quem em Santa Rosa já deixa um abraço. Pedro Steffen, já deixa um abraço para o filho também, para a esposa, pessoas incríveis. Pedro, querido, um grande abração aí para ti. Você tem filhos maravilhosos. A Carol eu conheci 20 anos atrás, quando montei treinamento vivencial, onde a gente ia para o mato, passava 2 dias com atividades de liderança, de equipes, de jogos, de autoconfiança, e foi uma pessoa sensacional. Hoje ela seguiu uma carreira muito interessante, ela está fazendo um trabalho fantástico no Uruguai, ela vem para o Brasil em alguns momentos atender algumas empresas, algumas pessoas, e ela tem vários segmentos que ela trabalha, todos eles voltados ao desenvolvimento humano, à gestão das emoções, ao equilíbrio pessoal, à espiritualidade, à paz interior, ao relacionamento pessoal e familiar. Então, eu vou deixando para ela começar a falar. Mas sejam bem-vindos. Alzira, seja bem-vinda. Todos que estão chegando aqui, Elis. Pessoal de São Paulo, minha amiga. Carol, pode começar a se apresentar, então, um pouquinho de onde você é, onde você está, alguma... Vou contar um pouquinho, né? Perfeito. Um pouquinho de mim. Eu sou gaúcha, e eu digo sempre que eu sou santarrosense, mas eu nasci em Porto Alegre, pessoal. E logo me mudei para Santa Rosa, minha família toda é de Santa Rosa e região, então um beijo, um abraço especial para toda a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Eu, por muitos anos, advoguei, né? A minha formação, eu sou formada em Ciências Sociais e Jurídicas, com pós-graduação em Direito Empresarial. Eu trabalhei muitos anos nesse segmento, até que, por algo aí na vida, o destino me trouxe para o Uruguai. E já desde a época que eu advogava, né? Já que a gente vai falar também sobre espiritualidade, eu tenho, assim, essa lembrança diária, que eu sempre pensava, nossa, né? Porque advogado, normalmente, tu não atende ninguém feliz, sempre tem algum conflito, né? E a gente vai ajudar a pessoa a desatar os nós, digamos assim. E eu pensava, nossa, não tem dinheiro que pague a paz, porque eu percebia o quanto era pesado seguir com aquela briga, com aquela desavença, com aquele conflito, porque ele não tá fora, ele tá dentro. Então, desde aquela época, eu comecei a estudar o ser humano. Eu me dei conta que eu me interessava pelas relações humanas e eu me dei conta que eu gostava do ser humano, eu acreditava no ser humano, eu pensava, nossa, não é possível que esse caso a pessoa não pode resolver com o outro. Tem que vir um advogado. E eu pensava, nossa, o ser humano está abrindo mão do seu poder de comunicação, do seu poder de encontro, do seu poder de criar algo, né? Nós estamos todo o tempo criando e recriando e tem possibilidade de criar de novo e de novo. Então eu ficava meio indignada com essa situação. E então, há 20 anos atrás, eu comecei a estudar, fiz alguns cursos de PNL, e fui estudando o inconsciente, como funciona, como a gente faz as nossas criações, quais são os emergentes dos nossos encontros. Até esses dias eu conversei com o Bruno sobre essa palavra, o emergente, que eu uso muito. E o emergente é o que surge de repente, né? O efeito, a consequência. A consequência, e dentro da minha fala, da minha forma de trabalhar, o emergente é o seguinte, vou demonstrar aqui com meus amiguinhos, quando eu faço as constelações, o emergente é assim, sempre que a gente se encontra com algo, ou com alguém, né, digamos que eu estou me encontrando com algo ou com alguém, aqui nesse centro, entre nós, surge algo, e essa é a nossa capacidade de criar. Nós, normalmente, estamos criando, normalmente não, nós estamos criando a todo tempo, muitas vezes de forma inconsciente. Então, quanto mais a gente se conhecer, abrir espaço para conhecer o outro, essa criação, ela vai ter mais sentido, ela vai ser mais coerente com aquelas coisas que fazem sentido para mim, com os meus valores, com a pessoa que eu realmente quero ser. Então, quando eu usar emergente, o emergente da relação é isso, essa criação que surge, que toda hora está surgindo algo. Na verdade, assim, eu trabalho com terapias há 35 anos e é como advogado. Você sempre está resolvendo algum problema de alguém. Às vezes é consigo mesmo, no caso é advogado, sempre é com outra parte. Né? No meu caso, às vezes com outra parte, às vezes é consigo. E é claro que
nós seres humanos, muitas vezes, temos uma tendência imensa a aumentar os problemas, a complicar a vida, a dificultar as coisas, né? Nós nos envolvemos nas emoções, nas mágoas, nos relacionamentos, nas culpas, e a gente leva isso na família, nos relacionamentos com amigos, com colegas de trabalho, dentro das organizações. Tanto é que hoje mesmo eu estava falando com um cliente, eu disse, normalmente as pessoas, elas não despedem as empresas, elas se despedem não pelas empresas, mas pelas pessoas que estão nas empresas. Né? Os relacionamentos que são machucantes, são espinhosos, são difíceis. E eu também sinto muito, como você, essa parte da vida que me chama para lidar com o ser humano, desde jovem. Né? Tanto que eu também adorei fazer PNL, aconselho quem puder fazer estudo de PNL, é uma ferramenta incrível. Claro, como todas as áreas, conte um bom profissional, como qualquer área. Você tem que achar uma pessoa alto nível. Né? Fui instrutor de yoga também, e a gente sempre teve nessa busca espiritual. Hoje, pelo que eu vejo, você atende pessoas, na prática, tipo um consultório terapêutico, de certo modo, né? Usando ferramentas, não só PNL, mas outras também, e também dentro das organizações. Você hoje trabalha com que área, que tipos de áreas, Carol, para o pessoal te conhecendo mais, e já aproveita lembrando, sejam bem-vindos que chegarem agora, aproveitem, porque a cada pouco você vai ter algum insight, e procure tirar um proveito para a tua vida. Primeira coisa que eu já te diria assim, pare de complicar a vida. Concorda comigo, Carol? Totalmente, totalmente. A ideia é a gente viver fluido, né? Encontrar essa fluidez, porque a vida, ela já está pronta. Ela já vem com tudo, a gente já vem com um pacote de ter tudo internamente. Então, ficar juntando o que não precisa não tem sentido. E antes tu falava, né? A gente vem arrastando coisas. O que eu percebo, já vou falar do meu trabalho, mas o que eu percebo muito nas pessoas que chegam é que nós estamos constantemente ativando o nosso passado, carregando eles. Todas as coisas que vão acontecendo ali atrás, ontem, hoje de manhã, hoje de tarde, que eu não gostei, eu coloco nas minhas costas e eu venho com aquilo, venho carregando com aquilo. E aí eu vou tendo, óbvio, isso cansa internamente, o emocional, o mental já está esgotado. Então, quando eu chego frente a uma nova oportunidade, a uma relação, a ver algo novo, eu venho com tudo isso aqui pendurado em mim. E eu não consigo trabalhar ou criar com a outra pessoa de uma forma genuína, porque eu venho com todos esses vícios ali detrás. Eu digo assim, muitas vezes, fazendo esforço, né? A nossa história, né? A nossa história, ok, aconteceu, tudo que nós fizermos vão gerar consequências, a gente vai colher os resultados disso, mas ela não nos determina. Eu não preciso, e eu vou dar um exemplo, né? Meu, por exemplo, que nem o Bruno disse assim, como que a gente se apresenta, né? E eu me questiono sempre quem eu sou, porque há anos atrás eu dizia, eu sou advogada, e eu não sou mais advogada hoje. Eu exerci a atividade de advocacia. Hoje eu exerço uma atividade que eu ajudo as pessoas, tanto em consultório individual, né? Eu trabalho com terapias sistêmicas e também com terapias de energia, kinesiologia, inteligência do corpo. Eu trato sempre de ajudar a pessoa a sair do mental dessas histórias todas que ela vem arrastando e como se isso fosse realmente a identidade dela. Então, a gente ajuda a se desfazer dessa bagagem velha e poder criar uma nova experiência com a nossa verdadeira identidade. Eu acredito, nós falando de espiritualidade, né, dentro dos meus estudos e da minha forma de trabalhar, e eu acredito que nós somos muito mais do que isso aqui, eu sou muito mais que uma terapeuta ou que uma consultora. Nós somos uma fonte infinita de criação, uma fonte infinita de amor, somos abundantes, somos seres, além de infinitos, perfeitos, mas desde que nós possamos ver-nos não só como seres humanos, como carne e osso. Então, como dizem, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E eu gosto muito dessa abordagem que você tem também, de olhar o ser humano como um conjunto. Eu lembro aquela figura, até há poucos dias eu estava treinando um grupo de liderança,
e eu usei a figura da esfinge assíria. Ela tem um corpo de touro que representa o nosso corpo físico. Ela tem um peito de leão que representa o nosso corpo emocional, nosso ego. Tem asas de águia que representa nosso mental, nosso pensamento. E tem um rosto humano que é nosso espiritual. É um conjunto. E eu não posso olhar o ser humano fragmentado. É que nem um médico. Ele pode até tratar o joelho, ele pode tratar a parte do intestino, mas é tudo interligado. O ser humano também interliga. As organizações também. As questões emocionais vão permear as decisões, vão gerar conflitos, vão atrapalhar os negócios. Na parte humana também, se eu tiver com mágoas do meu chefe, com raivas ou raivas de mim ou da minha esposa, eu vou, quando ver, eu estou interferindo na minha vida, na minha energia, carregando o fantasma comigo. O outro que eu estava magoado pode estar tomando cerveja, feliz da vida, e eu estou carregando aquela raiva, atrapalhando o meu presente, a minha paz e o meu futuro. Né? É por aí que você segue mais ou menos, quer falar um pouquinho mais do teu trabalho, que eu sei que você trabalha com várias áreas. Então, vai abrindo o teu jogo para o pessoal te conhecer. Já com vou falar um pouquinho do meu trabalho, é papo mesmo, viu? Então, assim, eu faço atendimentos individuais, faço algumas mentorias, alguns trabalhos com mais sessões, com uma meta já praticamente pré-estabelecida, e também trabalho a consultoria sistêmica dentro das organizações. O nosso trabalho todo ele é voltado à solução. Não que nós não consideramos problemas, porque eu sei que existem muitas técnicas que trabalham o problema para poder dissolver ele e chegar no lugar desejado. Dentro do nosso trabalho da consultoria, nós olhamos o problema e transformamos ele num desafio, para daí então já fazer a virada de chave e colocar todo o nosso tempo e energia nos objetivos, naquilo que a gente realmente quer. Porque eu vou aqui para os meus bonequinhos, né, meus auxiliares, né? E a gente sempre diz, né, na consultoria sistêmica, que existem dois mundos: o mundo dos problemas e o mundo das soluções. Então, quando eu escolho olhar para os problemas e falar deles, eu estou potencializando eles, eu estou usando o meu tempo, a minha energia, eu estou gastando neles. Aí, quando eu resolvo, né, trabalhar a minha energia, o meu tempo no mundo das soluções, a gente diz que a gente começa a olhar para o mundo dos felizes. Porque quando a gente coloca energia naquilo que a gente quer, muda totalmente, a nossa afeição muda, a nossa saúde muda. Então, o nosso trabalho dentro das organizações, ele é voltado sempre para a solução. E nós especificamente trabalhamos um projeto que nós chamamos Pulsando Juntos, que eu aconselho toda empresa a poder fazer essa identificação dentro da sua empresa, especialmente quem está abrindo um negócio novo. No Pulsando Juntos, nós falamos sobre o princípio retor, que toda empresa ela tem uma intenção de existir. E dentro da nossa visão sistêmica, uma empresa é um organismo vivo, é um ser. Então, tem aí uma parte espiritual também da empresa, porque ela existe. E então, quando nós identificamos uma alma, né? Aquele conjunto de energia, aquela egrégora que vem dos fundadores e do grupo que vai formando e pertencendo. Vai seguindo esse chamado princípio vetor. É isso? É como se fosse um princípio retor. Então, quando a gente identifica isso nos nossos negócios, na nossa empresa, e as pessoas também têm o seu princípio guia, o seu princípio retor, não é só a organização. Quando a gente identifica isso, a nossa identidade começa a ser mais transparente. E eu digo mesmo ser humano, às vezes a gente usa tantas máscaras, né? Então é difícil o outro nos conhecer. Então chegam pessoas, nós começamos a ter algum tipo de relação que não é o que a gente quer. Mas por quê? Porque a gente não se mostra verdadeiramente. A gente nem conhece verdadeiramente a nossa identidade. E na empresa é a mesma coisa. Quando a gente começa a mostrar o porquê, o para quê da empresa estar ali, o que ela vai compartilhar com a humanidade, com a sociedade, com seus colaboradores, aí começa a atrair os colaboradores certos, os clientes certos. O que é certo? Aqueles que estão sintonizados com esse princípio guia da empresa. Então é um projeto bem legal, para quem quiser em algum momento conversar, pode me chamar, e que a gente acha essencial tanto na empresa quanto no individual. E Carol, está falando com a gente.
Ela está morando no Uruguai, para quem está chegando agora. Ela trabalha com constelação, ela trabalha com atendimentos individuais para ajudar o ser humano e trabalha nas empresas com treinamento também, com trabalho de consultoria, uma organização. Mas aí, sigam ela nas redes sociais, Carol Steffens, e se tiverem interesse em trocar ideias, entre em contato com ela, você vai ver as mídias, conversa, e tenha certeza que vai tirar proveito. Eu gosto muito da ideia que você colocou, que tem os problemas. Mas se eu ressignificar qualquer problema, vamos pegar o problema de uma empresa, vamos pegar o problema de uma família, vamos pegar o problema de uma vida, a nossa vida pessoal. Se eu pego o problema e eu ressignifico, e eu procuro olhar ele com interesse de encontrar uma oportunidade, eu vejo que ele serve para o meu crescimento, para a minha evolução, para a minha transformação. Eu posso pegar um problema, vamos supor, de perder clientes numa empresa. Em vez de brigar com os funcionários, eu tentar tirar proveito. O que tem de lição que nós temos que aprender com essa perda de clientes? Estamos atendendo mal? O ambiente de trabalho não está satisfeito? Nossos funcionários estão infelizes, que estão tratando mal? Nós não temos as condições certas? E eu uso o problema para crescer. Eu pego o problema pessoal. Eu sinto uma raiva muito forte. Eu posso brigar comigo, que eu tenho raiva, e só piorar o problema, aumentar ele. Posso brigar com os outros que são a origem teórica da minha raiva, onde eu tenho meu foco, e eu posso olhar o que eu tenho que aprender dessa raiva, o que eu preciso mudar com essa raiva, o que eu preciso evoluir com essa raiva. Então, essa abordagem que você colocou, e eu acho que quem está nos assistindo pode pegar, pega o teu problema, tenta olhar ele como uma oportunidade de crescimento, de transformação. Isso facilita tudo. No teu trabalho terapêutico, o que mais surge, Carol, das pessoas buscando ajuda? Me dá alguns pontos que mais tem a tendência de aparecer. Eu vou te contar, assim, nos meus últimos atendimentos. Eu até estava conversando com o nosso grupo de trabalho e justo surgiu esse tema. Esse último mês, últimos 2 meses, nas consultas individuais, o que mais eu escuto é: eu quero sentir paz. Eu quero me sentir em paz. E o que tu disse, né, assim, dos problemas, para mim, e da forma que eu trabalho e que eu vejo o mundo, o problema nunca está fora. Sempre quando há um encontro, eu considero que sempre tem um 50-50. Aconteceu algo, eu tenho os meus 50% de responsabilidade e o outro tem os 50% deles. O que eu quero fazer com os meus 50%? Né? Se o Bruno me devolve de uma forma que eu não gosto, me devolve alguma resposta agressiva, alguma coisa que eu não gosto, quem eu decido ser nesse momento? Então, eu não gosto daquilo ali. E muitas vezes eu acabo entrando na mesma onda e pagando com a mesma moeda. Aí eu vou colher a mesma moeda. Então, o que mais me pedem é essa paz e muita gente buscando a paz fora. Porque fulano, meu marido é assim, assim, assado, meus filhos que não sei o quê, o meu trabalho, o meu chefe, sempre algo fora. E o caminho é dentro. O que a gente consegue ver ali fora é um presente. Eu sempre digo que o outro chega como um mensageiro. Se eu olho para o Bruno e vejo algo e eu posso falar dele, isso existe dentro de mim, porque eu não posso falar de coisas que eu não conheço. Se eu digo, Bruno, né, é mesquinha, não sei o quê. Olha para dentro. O que é que eu tenho que limpar na minha casa? A limpeza... Por que isso afeta tanto, né? Por que isso, o outro tem me incomoda tão fortemente a ponto de eu me irritar? As pessoas que eu encontro têm tantas coisas, por que aquela específica provoca tanta força em mim? É mais ou menos isso, né? Eu costumo olhar, às vezes nós temos uma necessidade não atendida, né? Muito inconsciente, bem tapada. Às vezes a gente vai tirando camadas para poder chegar nessa necessidade minha, né? E outra dica que eu posso dar quando a gente se encontra com alguma situação que não tá legal, é o que eu posso fazer para mudar isso? Sempre essa pergunta, né? O que eu posso fazer para mudar isso? E tem uma outra frase que eu gosto muito de usar quando eu tô frente a uma situação que eu digo, não era isso que eu queria viver, ou que eu queria experimentar. Eu olho de novo para a pessoa, é aquele 1 segundo de silêncio, aquela pausa,
para tudo, porque a cabeça sempre vai dizendo coisas do outro e de ti mesmo. Então, é 1 segundo de pausa. Isso é exercício, gente. E pra gente controlar a mente, não a mente nos controlar. E tem uma frase que eu me repito, que essa frase é do livro Um Curso em Milagres, que é a seguinte: eu escolho ver de novo. Eu escolho ver de novo. Então, quando eu vem algo, eu imediatamente eu vou julgar e eu vou criar uma história sobre aquilo ali. Quando eu me dou conta que não é a história que faz sentido para o meu coração, que eu como ser, como espírito, como não faz sentido, eu faço esse minuto de pausa e digo, eu escolho de novo. Eu quero ver ele de novo. Ele não é isso. Porque quando, digamos que eu gritei com alguém, eu não sou esse grito. Foi a forma que eu encontrei para poder me defender muitas vezes, porque eu não sei a história do passado da pessoa, se ela foi machucada, se ela se sentiu agredida, a gente não sabe. Mas eu sei que aquela atitude não é a pessoa. E a gente... Aqui nós temos o que você está falando, a busca da paz, que eu acho que é uma busca universal, né? Todos nós queremos encontrar paz e faz um bem imenso a gente sentir paz. E aí nós temos no processo terapêutico, para quem questiona, existem várias linhas terapêuticas. É como se nós pegássemos um leque cheio de linhas e todas as linhas são úteis e válidas. Algumas são melhor para algum contexto, para alguma situação, mas todas são boas quando aplicadas por uma pessoa sábia e que tem domínio da arte, né? E eu posso observar que eu posso olhar uma abordagem olhando o passado, da onde que originou, quais as causas e tentar desmontar a causa original na mente da pessoa, e eu posso ter uma abordagem do presente para o futuro. O que eu posso fazer a partir de agora para que aquele passado não me atinja e eu transforme em minha realidade? Você, na abordagem que você tem, você olha muito o passado ou mais o presente e o futuro, Carol? Bruno, dentro, né, do olhar sistêmico das constelações familiares, a gente vai para trás, né? A gente vai para a família de origem, né, que é pai e mãe, para os outros ancestrais. Então, a gente pode fazer, sim, essa busca. Depende do caso, né? Se a gente vai trabalhando e sente que é necessário ir um pouco para trás para que a pessoa contate essas informações que estão ali e possa encontrar uma outra forma de ver aquilo ali, porque fica uma caixinha já como se fosse uma só possibilidade de atuar perante a vida. Então a gente vai, mas cada vez mais eu acredito que aqui agora, nesse instante, eu tenho tudo. Uhum. Quando eu deixo de me identificar com situações que passaram. Então, eu não sou essas experiências. Todas as minhas experiências vão ter consequências aqui nessa vida, mas eu não sou. Então, cada vez mais, nos meus trabalhos, eu tenho me dado conta que a gente poder trabalhar no presente ativa os nossos recursos e essa nossa capacidade. É que quando a gente pega a PNL, vou dar exemplo da PNL, eu posso, claro, em algum momento fazer uma linha do tempo, olhar para o passado para mexer ele, mas o foco principal, usando o exemplo da PNL, está no presente, o que eu faço hoje, mudando minha forma de pensar, assumindo o poder da minha vida, assumindo e resgatando meus recursos para transformar a realidade. Para ter essa paz interior, Carol, que eu também acho que é fundamental. E hoje mesmo eu estava com um cliente e ele disse assim, que eu fiquei bem feliz, e que ele estava notando que ele já não tinha mais aquele monte de irritação, de raiva, de mágoa. Tanto é que ele disse ontem, ele estava viajando na estrada, uma estrada de chão, né, trabalha na agricultura, e uma pessoa correu com um carro muito louco, quase bateu nele por questões de milímetros, centímetros, que seja, quase que se destruíram. E ele disse, Bruno, eu só desviei, né? Depois veio o nervosismo normal do corpo, que é biológico, mas antes eu ficaria bravo que iria correr atrás do cara, ia querer brigar, e eu só olhei e pensei, olha, que vai com Deus, escapei, está tudo bem, faz parte da vida, mas eu estou muito, muito bem. Ou seja, ele foi encontrando paz na medida que ele parou de sofrer tanto pelo futuro, pelo passado, na medida que ele parou de ter tantos sentimentos e querer controlar tudo. O que
você diria como ideia? Se eu perguntasse assim, como é que eu ajudo? Vamos pensar nós dois aqui em algumas ideias para quem está nos ouvindo desenvolver maior paz. Então, eu vou jogar a bola para ti, depois eu pego a bola, depois jogamos. Você que está nos escutando, como que você pode desenvolver maior paz? Por Por exemplo. exemplo, eu gosto de trabalhar muito a identidade, nós podermos rever quem nós enxergamos que nós somos e aí fazer um trabalho de contemplar as nossas dimensões, corpo, mente e espírito. Quando a gente começa a contemplar nossa inteireza, é como se nós fôssemos um quebra-cabeça. Se eu tenho só uma parte, eu sou mente, eu penso, produzo e tal, e faço, né, o corpo e tal, eu vou ter resultados legais. Mas na minha imagem, ela falta algo. Ela tá embaçada, digamos assim, né? Quando eu começo a contemplar as minhas 3 dimensões, para fazer um resumo, né, das nossas dimensões mesmo, eu começo realmente a sentir paz, porque eu não estou mais aos pedaços. Perfeito. Eu E gosto muitas da vezes... ideia. Eu acho que você também usa, de certo modo, parecido. Vê se tu concorda. Eu olhar quando eu estou mais ansioso, nervoso, bravo, uma ideia, uma ferramenta que eu gosto é se projetar como que estivesse de fora olhando a minha pessoa. Né? Eu olhando o Bruno e pensando, o que está te incomodando? Por que isso te incomoda tanto? Olha bem, vale a pena? Isso vai te afetar? Daqui 3, 4, 5 anos, isso vai ter importância na tua vida? Cara, para mim, isso é uma chave muito boa. Eu me olho de fora, eu vejo como aquilo está sendo muito exagerado ou muito idiota, e aí eu modifico minha forma de interpretar. Para mim, é uma forma boa. Nos clientes que eu uso, que passam a aplicar esse olhar de fora, tipo na terceira pessoa, é uma solução incrível. Tu também gosta dessa ideia? Adoro. Você sabe, Bruno, que eu sempre sonho assim. Os meus sonhos, eu sonho e que eu tô olhando os meus sonhos e eu penso, nossa, como eu tô fazendo isso? Nos sonhos, a minha vida inteira eu Sim. sonhei assim. E é uma técnica realmente, porque é como se tu te colocasse lá no palco, né? Tu estivesse Sim. olhando o filme do teu dia, né? Ou daquela situação. E a gente se olhar de fora é curador. A gente não se dá conta lá no meio, né? Como eu digo, no meio do problema, às vezes a gente não consegue se dar conta. A gente enxerga muito pouco porque tá tudo muito junto. Aí tomar distância das situações é muito importante. A gente sempre diz no sistema que cada um tem um lugar e o lugar ele define o que vai ser criado aqui. Então, se eu me encontro assim muito perto de uma pessoa, eu enxergo muito pouco daquilo ali. Quando eu vou me distanciando, eu começo a enxergar todo o corpo, o que ela está vestindo, mais longe eu enxergo o entorno. Então, olhar de fora e também tomar distância, eu acredito que ajuda bastante. Tem uma variável dessa técnica que eu uso no consultório. Às vezes o cliente está sentado na poltrona do cliente, do paciente, e ele está envolvido no problema. Eu digo, se levanta um pouquinho. Agora, vamos imaginar que fosse o cliente se chamasse Paulo. Eu digo para ele, se levanta aqui comigo. Eu me levanto, faço ele se levantar e olho para a cadeira que ele estava sentado e digo, olha o Paulo que está sentado ali. Por que o Paulo está sofrendo tanto? O que está incomodando tanto que ele fica descontrolado? O que incomoda tanto que ele sente essa culpa, esse sentimento frustrante? E nessa projeção, ele aumenta o domínio, aumenta a responsabilidade e parece que sempre encontra uma resposta mais fundamental, né? E isso também, às vezes, eu aplico na própria organização, né? Estou numa empresa, o líder está meio perdido lá e eu digo, vamos olhar de fora. Olha aquela situação, como é que está aquela empresa, por que você está agindo assim, o que te leva a agir dessa forma, o que está te faltando. Então, esse olhar na terceira pessoa ou de fora dá uma condição de domínio maior. E aí vem junto com a paz, né? Sim, e Bruno, agora que tu trouxe isso também, eu gosto muito de trabalhar o encontro consigo mesmo, né? Não só o olhar de fora, mas poder eu, Caroline, me encontrar com Caroline e eu conversar com Caroline. Então, a gente para,
semana, o dia, tudo passa tão correndo no nosso contexto atual que nós não paramos para sentar e, tipo, opa, e tu, como está hoje? Né? Até parece, é engraçado, mas eu muitas vezes faço, e hoje, eu tô engraçada, peraí, vamos nós duas ver o que, que é que está acontecendo aí dentro. Então, dedicar esse tempo para estar consigo mesmo, né? Se nós fizéssemos isso 5 minutos todos os dias, muita coisa mudaria. Muita. Nós teríamos mais conhecimento sobre nós mesmos, das nossas necessidades reais, né? Não necessidades externas. Muitas vezes nós não sentimos paz porque a gente sempre está atendendo necessidades externas a nós. O que o mundo diz que é bom, que é felicidade, que é alegria, que é o sucesso. Então a gente nunca vai encontrar paz porque isso é interminável. Ali fora sempre nós vamos ter estímulos e o ser humano é tão criativo que sempre a gente vai estar criando mais e mais coisas, mais entretenimento, mais coisas legais para desfrutar, que vai ser interminável. E lá fora nós nunca vamos encontrar a paz. A gente vai encontrar momentos legais de desfrutar, mas a paz ela está aqui dentro. Aqui entra aquela sabedoria de a gente aprender a estar no aqui e agora, que tantos monges falam, de a gente aprender realmente a sentir. Para conseguir ter esse momento presente, que é acalmar a mente, aquele turbilhão mental, porque eu acho que para encontrar a paz eu preciso acalmar o turbilhão. Eu preciso sair do passado e do futuro para estar no presente. Então, eu vou passar uma dica para quem está nos assistindo, que para mim serviu muito. Eu uso com meus clientes e tem tido resultados incríveis. Tá? Eu vou usar um dos exemplos. É uma técnica chamada Nispanda Bhava, que é uma técnica do yoga, onde eu paro, fecho os olhos, escuto atentamente ou amorosamente todos os sons, sem condenar, sem julgar. Apenas percebo os sons. Fazendo isso 1, 2, 3, 4 minutos, você vai estar no presente e vai sentir uma paz. Você pode pegar essa mesma técnica do som e levar para os outros 5 sentidos, né? Você observar alguma coisa com a visão, ficar olhando, delimitando uma estátua, um objeto, a cor de um objeto, uma paisagem, ou você ficar tomando um café, saboreando o gosto do café, pode ser uma cerveja se tu quiser, mas não é engolindo, é aquela cerimônia de prestar atenção, sentir o gosto, o sabor, estar presente. Aqui você foca no presente e você tem mais controle, domina e tem paz. Também costuma fazer um pouco disso, Carol? Agora tu falou, vem mil coisas na cabeça, né? Porque Sim. tem tanta coisa legal para a gente praticar, e às vezes praticar em casa, que às vezes as pessoas dizem, ah, não tem dinheiro para fazer terapia, não sei o quê. Tem tanta coisa disponível. Algo que me ajuda muito, né, é estar em contato com a natureza, estar descalça, perto do mar. Eu trepo em árvore, eu adoro trepar em árvore, então às vezes eu trepo aqui nos fundos, a gente tem 2, eu fico um tempo ali, ou fico sentada embaixo, escutando os sons, como tu diz, né, sentindo meu pé na grama. Então a gente vai contactando com o momento, com tudo que está fazendo contato conosco hoje. Então eu sinto, nesse momento, né, então eu vou sentindo a grama, eu sinto o perfume do ar, das plantas, das flores, escuto o som dos pássaros, de uma moto que passa, e aí os nossos pensamentos de passado e futuro se vão, né? E a gente consegue, isso cria um alinhamento no nosso corpo, a gente não tem ideia o quanto tá lá atrás e lá na frente desalinha o nosso corpo. Então, fazer esses exercícios, e tem um outro exercício que eu não sei quem gosta de passas de uva, é a meditação da passa da uva, da passa de uva. Como é que é? Essa eu não conheço. É muito boa de fazer, pessoal. Coloca uma passa na boca e fecha os olhos e vai ficar degustando ela sem mastigar. Então, né, as papilas, a gente começa a sentir... Prestando atenção nela, no sabor que vai vindo. Até ela praticamente se desmanchar. Só que a gente vai prestando atenção em o que vai acontecendo na boca, no corpo, o incômodo. É só dar um lugar
para aquilo que o teu corpo está sentindo. Pode ser até o incômodo de estar muito tempo ali e se dar conta da ansiedade. Eu já quero engolir essa pasta. Tem gente que pega e engole já, ou começa a mastigar passas. Isso é autoconhecimento. E a prática, né, contínua. Essa eu vou aproveitar, vou fazer, porque eu acho interessante, porque ela realmente tu vai focar no presente, vai acalmar o passado e o futuro, e aí você vai encontrando mais paz. Se eu pensar nisso, agora vamos aproveitar, dar um pulo e vamos tirar do mundo pessoal, vamos para dentro de uma empresa. Eu considero que nós somos espíritos que estamos na Terra evoluindo. Hoje eu estou usando esse corpo, né, que eu chamo de Bruno Kruk, mas é um corpo que eu uso, isso não sou eu. Né? A minha alma é muito maior do que isso e muito mais bonita do que isso. Né? Esse aqui é apenas um corpo que eu estou usando. Se vai ter vários corpos, é uma questão, se tem um só é outra questão. Não vou entrar nessa seara agora, que não é o caso, mas eu acho que nós estamos evoluindo. E eu vejo que tudo que existe, o dinheiro, o sexo, as organizações, os relacionamentos, tudo que existe tem a finalidade de ajudar a nossa evolução espiritual. E eu vejo que o trabalho também. Então eu entendo assim, me ajudou muito. O motorista de ônibus passa horas e horas sentado no ônibus. Tem o cobrador que fica sentado pegando o troco, trocando, esse por diante. Tem a pessoa que está numa loja sentada ou de pé num escritório fazendo algo. O executivo que está tomando decisões. Em cada profissão, na minha visão, tem algumas lições humanas e espirituais. Algumas lições que vão provocar mudanças evolutivas. Você entende que a espiritualidade também está presente nas organizações, Carol? Eu entendo que é tudo, é uma parte, né? Uma parte nossa que está aqui na Terra também. Então, ela está em tudo. E o meu olhar para a organização ou para a minha profissão, de uma forma bem resumida pelo nosso tempo, é o seguinte: o meu empreendimento, o que eu crio, o meu empreendimento, a minha profissão, ela não está fora de mim. Ela é uma parte minha que está atuando ali fora quando eu me coloco a trabalhar. Então, a minha organização, se eu tenho um empreendimento, ele é uma parte minha, porque isso foi um projeto meu dentro, um sonho dentro de mim que eu consegui materializar. E a mesma coisa a minha profissão. Eu tô ali fora materializando ingrediente que eu tenho dentro. Então, quando eu começo a ver problemas ali fora, nada mais é do que um aviso. Olha para dentro de novo e revê com o que tu tá se conectando. Quem que tu tá contando que tu é? O que tu tá contando que existe dentro de ti? Então, eu acredito que tudo aqui, né? A natureza, todas as nossas criações, tudo que existe no mundo, fora a natureza e tal, né? O que o homem foi criando, veio de dentro dele. Então, que lindo e que harmônico e fluido é quando a gente consegue contemplar na nossa criação todos os nossos aspectos. Tirando proveito de cada um nesse processo. O potencial de cada um. Vamos lembrar aqui, para quem está chegando agora, estou falando com Carol Steffens, ela mora hoje no Uruguai, ela cedeu um tempo para trocar ideias, ela atende terapeuticamente pessoas com várias ferramentas. Para quem não me conhece, sou Bruno Kruk, também atendo com terapias em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Ambos nós atendemos online também, se for o caso. E ambos trabalhamos em organizações, com processos complementares interessantes. A Carol tem uma metodologia e está à disposição de vocês que queiram contatar com ela, entender mais, buscar conhecimento, levar para a tua organização. Se alguém precisar também de algum trabalho, seja como mentoria ou consultoria e quer fazer alguma coisa aqui no Brasil, também tem o meu trabalho aqui à disposição também. A Carol também pode vir para cá, porque ela vem a Santa Rosa, às vezes pode atender a tua empresa diretamente. Então, tem liberdade. Carol, nós falando de empresas, de equipe, vamos aproveitar, vamos passar algumas dicas para quem está nos assistindo, que está numa área de gestão ou de liderança. O que você diria, alguma coisa interessante para algum gestor, para ele colocar na vida, na empresa, um olhar diferente? É contigo a bola. Bem,
Para os líderes, né? Então, para os líderes, vamos lá, porque como eu vejo sistemicamente a empresa, né? A gente enxerga ela desde o criador envia todo esse potencial dele para materializar o negócio, e existem algumas cabeças que estão mais na parte da frente de gestão, dando os nortes para onde ir. Então, eu acho muito importante trabalhar a equipe, é fundamental, né? Tá sempre cuidando dos relacionamentos interpessoais, mas que os donos de empresas e os gestores, eles estejam constantemente se desenvolvendo, constantemente se conhecendo. Os líderes, quem está num cargo de liderança, precisa trabalhar o autoconhecimento. Então, o seu desenvolvimento, porque na medida que ele amplia a imagem dele mesmo, o conhecimento sobre ele mesmo, possibilita que ele veja nos membros da sua equipe outras capacidades. E aí a gente começa a usar o potencial da equipe e fazer uma cocriação na empresa. Todos estão à disposição daquele negócio, né? Nós não vimos aqui, a gente veio todo mundo para servir, todo mundo veio para dar algo. E quando entramos em uma organização, ter em conta essa responsabilidade que nós estamos a serviço de algo maior que nós. Eu acredito muito nessa ideia e acho que o foco, quando a gente está numa organização, obviamente, tem os momentos que eu trabalho com palestras para todo o grupo. Até esse ano eu fiz uma palestra para a equipe do teu irmão lá, da Stephen Bebidas, uma turma maravilhosa da Ambev. E eu sempre parto do mesmo ponto. Toda organização é uma pirâmide. Nós podemos criar outras formas, mas é uma pirâmide, não adianta inventar. Onde tem alguma pessoa aqui em cima que está no poder. E o poder está aqui, o poder flui de cima para baixo. Os acertos vão vindo para cá. A evolução vem de cima para baixo aqui. A revolução é de baixo para cima, mas aí geralmente é perigosa e ruim. O equilíbrio vem de um líder sábio que vai desenvolvendo o potencial de cada pessoa da organização. E na medida que ele delega, que ele desenvolve as pessoas, sobra tempo para ele ser estratégico, para ele ter uma comunicação mais atuante e realmente fazer com que a empresa sonhe grande. Tá? O teu processo também na organização é ajudar a ampliar a percepção dos líderes, né, Carol? Sim, e principalmente trabalhar a mentalidade do líder, a visão que ele contemple, né, a imensidão que é cada ser que está ali a serviço da empresa e poder fazer essa conexão. Ele está conectado com o valor, o princípio guia da empresa e poder fazer uma boa comunicação disso para que a equipe também interaja. E isso que tu traz, né, da pirâmide, Bruno, nós normalmente quando nos chamam para fazer um diagnóstico ou ver alguma situação conflitiva ou um caso que está estagnado, que não flui, que não anda, em muitos casos, nós encontramos uma dinâmica padrão na diretoria ou nos sócios, né? Digamos, um problema de comunicação, um problema lá no setor de entrega estourou tal problema. E aí tu vai lá, trabalha a equipe, parece que não soluciona, e é como se lá de cima fosse disseminar um pozinho em algum lugar da enfermidade. Então, às vezes que está a equipe doente, aquele setor doente, muitas vezes vem de outro lugar. Então, a gente faz, né, todo o caminho para poder encontrar onde realmente que está a raiz. Esses dias eu estava atendendo uma cliente, claro que, como você falou, todos os problemas têm 50% a 50%. Mas se eu olhar o meu cliente como vítima, eu torno ele fraco. Né? Aí ela estava falando muito que o marido dela tinha mudado muito no casamento e que ele não era mais aquele homem legal, não era aquele homem alegre, feliz, nem nada. E aí eu perguntei, mas ele era diferente mesmo antes? Sim, ele era muito comunicativo, divertido, alegre e falou das coisas bonitas do marido, né? Aí eu olhei para ela e disse assim, o que tu fez que tu estragou ele? Né? Porque eu posso olhar ela como vítima, mas eu tenho que dar poder para ela para que ela mude a situação. Claro que foi um choque na hora, mas é o fato. Às vezes na empresa eu faço o mesmo processo. O chefe está reclamando dos funcionários, da equipe,
e eu olho para ele e digo, o que que tu faz? O que que tu tem feito que tem levado a essa consequência, a esse resultado? É o processo de autoconhecimento e de transformação pessoal, Qual né? é Carol, o que eu tenho colocado ali que está nascendo isso? perfeito. Essa tua frase está muito boa. O que é que você tem colocado para nascer isso? Tá? Carol, tu quer aproveitar não só divulgar teu trabalho, mas principalmente passar alguma ideia, algum conhecimento que possa, uma mensagem que vai ajudar? O tempo vai passando, né? E eu quero te deixar mais um tempo para passar algumas ideias. Tem o tempo, microfone livre aí, tá? Obrigada, Bruno. A ideia é a gente ir conversando e que flua, como eu disse, eu não sou muito de organizar estruturas, eu acredito na cocriação, né? A gente trabalha muito isso nas empresas, não ficar fechado a um quadradinho, então que sejam todos mentes abertas a surpreenderem-se com a vida. A vida, ela tá ali, os milagres, né? Para mim, milagre é tudo. Então, eles estão toda hora disponíveis para nós, mas nós precisamos cultivar dentro de nós essa possibilidade. E ainda assim, nós termos essa certeza de que a vida pode nos surpreender muito mais, que o outro pode nos surpreender muito mais. E por que eu trago isso? Porque muitas vezes a gente, um líder, desiste do outro. Muitas vezes ele desiste. Quem ocupa um lugar de liderança tem um chamado muito especial. Não é qualquer um que está num lugar de líder. Você tem uma responsabilidade, líder, bem grande. E principalmente de ativar a luz daquele outro que está sobre a tua visão, sobre o teu andar, né? Tu é como poder abrir, né, o coração daquela pessoa e que ele possa estar compartilhando todas as habilidades dele. Então, é isso. Deixe surpreender, surpreenda-se com o outro, tenha dentro de si esse valor de poder se surpreender com outro ser humano, porque juntos a gente cria muito mais, juntos é muito mais fácil e junto pode ser muito mais divertido. Essa é a minha... certeza. E assim como nós falamos da responsabilidade, eu vou voltar num livro antigo, né, que tem uma frase bem marcante, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Né? O filme do Homem-Aranha também, né? Quando tem muito poder, você tem muita responsabilidade. Se o cara assume e ele quer se tornar um líder, isso pode ser líder numa empresa, numa organização, num CTG, num centro espírita, não interessa onde. No momento que eu assumo a ideia de aumentar meu poder de influência, eu tenho que assumir que eu tenho uma responsabilidade maior. Eu preciso ter um domínio maior, uma sabedoria maior, um controle maior, uma autoestima maior, uma comunicação melhor, para realmente influenciar todo o conjunto de pessoas que estão atrás de mim e que precisam de um líder forte, sábio, inteligente e divertido também, como você colocou. Por que não? Porque a diversão da empresa. Gente, e o humor, ele não é só na roda de amigos. O humor, ele vai estar onde a gente permitir. Então, se na família pode, se na roda de amigos pode, se na empresa pode, ele é um nutritivo, ele é uma gasolina, né, para o nosso dia a dia. O dia fica mais bacana. Então, permitam que esse recurso humor esteja atuando nos diversos setores das suas vidas. Então, gente, quem quiser depois assistir, essa live vai ficar depois no meu feed. Essa é a Carol Steffen, uma pessoa incrível, está fazendo um trabalho maravilhoso, por isso que eu convidei. Se não fosse uma pessoa incrível, não convidaria. Assim como eu tenho honra de ter convidado várias pessoas interessantíssimas, cada um com seu jeito, sua sabedoria. E eu sei que cada um que eu convido aqui apresenta só um pouquinho do que ele pode, do que ele faz. Porque o tempo é curto e a sabedoria que eles têm é muito grande. Mas o pouco que eles apresentam já é interessante. Quer saber mais? Siga a Carol Steffen nas redes sociais, contate com ela, busque sua orientação, sua ajuda e também me coloque à disposição para quem quiser. 31 de outubro, tá? 507 anos atrás, nós tivemos a Reforma Protestante. Santa Rosa, em toda a região lá tem feriado. E vou só lembrar, Martinho Lutero, como já bem disse, tem um videozinho meu que foi postado agora à noite, se você quiser assistir, vale a pena. Martinho Lutero é um dos maiores incentivadores que ajudou. Nós temos escolas
nós temos escolas públicas. Nós evoluímos muito porque através dele se diluiu o conhecimento. Então vamos lá, vamos aprender com todas as pessoas que estão ao nosso redor com a sabedoria do passado. Carol, tuas últimas palavras e, gente, obrigado de coração pela presença de vocês todos aqui. Sigam-nos e aproveitem o máximo sempre. Obrigado, Alzira, de novo. Obrigada a todos e um obrigado especial para ti, Bruno. Meu coração cheio de alegria e gratidão pela tua generosidade, pelo teu carinho, por estar compartilhando com as pessoas, trazendo mais luz. Então, só gratidão pelo nosso encontro, que a gente possa ter mais encontros. E se alguém quiser sugerir aí algum outro tema para a gente conversar, né, Bruno, numa próxima, bem-vindo. Ângela, obrigado, não chegou atrasado, depois vai ter conhecimento. E daqui uns dias eu vou fazer umas lives diferentes, vou voltar a te convidar. O ano que vem vou ter umas lives que vão ser diferenciadas. Nós vamos focar todas elas em dicas práticas para transformar a tua vida, teus negócios, tua paz e assim por diante. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Finalizamos o mês de outubro com a paz de Deus e que o mês de novembro e dezembro seja maravilhoso para todos nós. Esqueça os políticos e foque no teu desenvolvimento, na ajuda que você pode dar para esse mundo, esse Brasil ficar melhor. Um grande abraço a todos. Obrigado, minha querida. Obrigada. Cada um fazendo a sua parte aí, com muito amor. Tchau, gente. Obrigada, querido.